nessa pequena e humilde igreja que nasceu no teu coração e para a tua glória. Nos dá, Senhor, discernimento e arrependimento. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ler o capítulo 22. Apocalipse 22, verso 1. E eu queria passar uma tarefa para todas as crianças, como demonstração de que vocês prestaram atenção na pregação e no estudo. Vocês vão tentar fazer um desenho da passagem que nós vamos estudar hoje. Amém? Alguém precisa de folha de caderno? Alguém tem? Folha de caderno, caneta? Eu tenho aqui, sobrando. Distribuir aqui, pedir ao irmão Mateus para distribuir. As crianças vão desenhar essa visão que nós estamos vendo aqui. Deixa eu colocar aqui mais uma. As crianças vão desenhar esse comecinho do Apocalipse 22. Vão tentar. Quem não souber desenhar, pode escrever. Quem não souber escrever, pode desenhar. Mas a intenção é meditarmos nessa visão linda do céu que o Senhor Jesus nos dá aqui no capítulo 22 do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar os versículos de número 1 até o versículo de número 5 do livro do Apocalipse. Apocalipse 22, do 1 ao 5. E o título do nosso estudo de hoje é A Nova Jerusalém, é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. A Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, aonde corre o rio da vida. E há um paralelo muito grande com a descrição aqui que o apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, vai fazer do céu. Há um paralelo muito grande com o Jardim do Éden. Como se aqui nós estivéssemos vendo o paraíso de Deus restaurado pelo segundo Adão. Ao passo que o primeiro homem que Deus criou, Adão, ele foi expulso do paraíso e com ele toda a raça humana, após ter pecado lá no Jardim do Éden. Aqui nós vemos uma descrição desse lugar perfeito, onde os santos estarão, esse lugar que foi preparado e conquistado por Jesus, que é descrito pelo apóstolo Paulo em Coríntios e em Romanos pelo segundo Adão, como o segundo homem que nasceu na história da humanidade sem pecado. Por isso a Bíblia faz essa associação entre Adão e Jesus, pois ambos nasceram sem pecado. Versos 1 ao verso 5, vamos fazer a leitura do texto. Então me mostrou. Apocalipse 22, verso 1. Uma continuação do que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós vimos a descrição da cidade santa, a Nova Jerusalém. Aqui nós vamos ver o mesmo lugar sendo descrito, porém com essa percepção. A percepção não de uma cidade, mas de um paraíso que foi restaurado e conquistado por Jesus. No capítulo 21 nós vemos a Nova Jerusalém,
E no capítulo 22 nós vemos o paraíso restaurado. Nós vemos o lugar onde o homem terá plena comunhão com Deus. O estado celestial que foi descrito como uma cidade no capítulo 27, aqui é descrito como um paraíso, fazendo essa comparação ao Éden, sendo que esse paraíso é o paraíso restaurado por Jesus. No primeiro paraíso, olha que coisa, só haviam duas pessoas contemplando a glória de Deus e a beleza de Deus em sua criação. Como começa o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, Deus, a criação maravilhosa de Deus, Deus contemplando a beleza da sua criação, e a Bíblia diz, e viu Deus que isso era muito bom. E após Deus ter criado todas as coisas e ter visto que era muito bom, como coroa da sua criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós vemos como o homem pôde contemplar esse lugar perfeito que Deus criou e o colocou para que ele desfrutasse e o glorificasse. Se tem uma coisa que Adão e Eva tinham no Éden, era a contemplação da beleza de Deus, a satisfação na presença de Deus. E no primeiro paraíso só haviam essas duas pessoas contemplando a glória de Deus e a beleza de Deus todos os dias, na viração do dia. Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus, tinham plena intimidade com Deus. Eles podiam se deleitar em Deus e eles podiam, durante o restante da noite e durante todo o iniciar do dia, gozar da criação de Deus, gozar de tudo aquilo que Deus criou em benefício do homem. Então, se Adão quisesse comer de qualquer fruto, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele poderia comer. Ele poderia desfrutar da criação de Deus sem pecado. Então, no primeiro paraíso só haviam duas pessoas no jardim experimentando seus prazeres. Nesse paraíso aqui em Apocalipse 22, nós vemos nações inteiras, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, desfrutando ao mesmo tempo da satisfação do paraíso de Deus. Por isso que há uma conexão inseparável, há um elo inseparável dessa visão do paraíso com o paraíso perdido por Adão e Eva. Versículo 1. Então, após ver a nova Jerusalém, após ver que nada contaminado vai entrar na cidade santa, João vê agora, ao invés de uma cidade, um lindo paraíso, semelhante ao paraíso que Deus criou ao homem. Então, me mostrou, verso 1, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Eu vou ler até o 5, para depois a gente ler verso por verso. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca jamais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Hoje nós vamos meditar somente nesses 5 versículos, e as crianças vão escrever ou desenhar o que elas
entenderam. E o que elas enxergam dessa visão? Então, no verso 1, as crianças já podem enxergar um lindo desenho, um rio. As crianças podem desenhar um rio que tem um lindo significado. Então me mostrou o rio da água da vida. Quem aqui lembra do Jardim do Éden? Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, no Jardim do Éden haviam 4 rios que passavam por ele. Mas aqui nesse jardim há um único rio. A qualidade da água desse rio, olha que coisa, é o que chama a atenção. Brilhante como cristal. E a fonte dessa água, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que rio lindo, que rio maravilhoso. A fonte desse rio é a fonte de todo o bem. O trono de Deus e o trono do Cordeiro. Eu queria convidar os irmãos a lerem comigo algumas passagens que vão falar, que vão nos ensinar que água é essa que está passando por esse rio, que é o rio da água da vida, no sentido de que é o rio que possui a água que mata a sede da vida, que sacia a sede da nossa alma. É o rio que preenche a sede do homem pela eternidade. Vamos abrir em João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, onde nós vemos o amor de Jesus por uma mulher que era rejeitada na sua região. Talvez fosse a última pessoa que os religiosos pensariam que se encontraria com Jesus. Vamos, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, verso 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Olha o verso 4 nos mostra a soberania de Deus de forma tão linda. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Esse era o caminho mais perigoso e mais trabalhoso para Jesus trilhar. Mas era o caminho que a providência de Deus o iria levar ao encontro com a eleita de Deus. É assim que acontecem as verdadeiras conversões. Deus, de forma sobrenatural, prepara encontros maravilhosos com criaturas que Ele escolheu deliberadamente salvar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o enviar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E Paulo completa e diz: aos que de antemão predestinou, a estes também justificou. Aos que justificou, Deus chamou. E aos que chamou, Deus glorificou. É o que está acontecendo com essa mulher. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, um lugar onde se extraía água. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Olha que coisa, por volta de meio-dia, mais ou menos. Num sol quente.
Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha que coisa linda. Ela foi lá buscar água e Jesus inicia um diálogo com essa mulher, pois ele tinha um propósito de salvar essa mulher. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha que coisa, essa mulher sabia que Jesus era judeu e que havia uma grande barreira, havia um grande preconceito entre os judeus e os samaritanos. Olha a resposta de Jesus no verso 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que é que nós vimos em Apocalipse? O rio da água da vida. O que é que Jesus fala aqui? De uma água viva. Agora vamos ver o verso 12. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem buscar satisfação nas coisas terrenas, quem buscar satisfação nas águas terrenas, nunca irão se saciar, nunca irão ter o seu coração satisfeito, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quem beber dessa água tornará a ter sede. É o que Jesus está querendo dizer para essa mulher. Verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Que água é essa que Jesus tem para dar? O Espírito Santo. O que é o dom de Deus? O Espírito Santo. Nunca mais, olha que coisa, nunca mais terá sede. Jesus já está falando dessa satisfação plena e eterna que os santos recebem no céu. Pelo contrário, a água que eu lhe der, quando uma pessoa vem a Cristo pela motivação correta, arrependido dos seus pecados, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo é: o Espírito Santo, além de preencher completamente o vazio do seu coração, ele faz de você um manancial de águas vivas. Ele faz de você um canal pelo qual o Espírito Santo passa e abençoa e sacia a sede de outras pessoas também. É o que iria acontecer na vida dessa mulher. Essa mulher tinha uma vida manchada pela imoralidade. Mas quando o Espírito Santo entra na vida dela, o Espírito Santo preenche o vazio do coração dela e faz muito mais. Como está escrito em Efésios, que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Além de preencher o vazio do coração dela com a glória de Deus e satisfazer ela com Cristo, ela se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela evangeliza toda a aldeia de Samaria. E essas pessoas dessa aldeia tiveram um encontro com Jesus tão forte que essas pessoas falaram: agora nós cremos não pelo que ela nos disse acerca dele, mas pelo que nós experimentamos dele. Isso que Jesus está falando aqui se cumpre na vida dessa mulher. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste,
e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus revela o que dela? O pecado. Para que ele possa operar nela o arrependimento. Para que a alma dela possa ser saciada com essa água. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então, essa mulher vai ter o vazio do seu coração preenchido nesse encontro com Jesus, aonde ela vai beber desse rio da água da vida, que é o Espírito Santo. Agora eu queria que os irmãos passassem 2 páginas, 3 páginas, fossem para o capítulo 7, onde nós vamos ver também esse rio, Jesus falando desse rio, dessa água que emana do trono de Deus. Jesus, a fonte da água viva, João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus estava aqui numa grande festividade, uma festividade conhecida em Jerusalém como a festa da grande colheita, ou a festa dos tabernáculos, onde o povo de Deus comemorava a providência de Deus sobre as suas vidas. E Jesus aproveita esse momento festivo, onde tinha muitas pessoas, para fazer um convite à salvação. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, algumas traduções dizem, ele bradou em alta voz, ele falou a plenos pulmões, pois ele sabia da extrema necessidade que essas pessoas tinham de ouvir essas palavras, e ele diz, se alguém tem sede, olha que coisa, se alguém tem sede, é um convite condicional. Se alguém tem sede, se alguém tem desejo, venha a mim. Jesus convida as pessoas a um relacionamento pessoal com Ele. Venha a mim e beba, e se aproprie do que eu tenho a oferecer. Quem crer em mim, verso 38, como diz a Escritura, quem crer em mim da forma correta, quem crer em mim como Senhor e Salvador, quem crer em mim como o próprio Deus, como diz a Escritura, do seu interior, de dentro para fora. Essa é a diferença da água viva para a água morta. A água morta da religiosidade, ela produz uma aparente satisfação exterior, onde a pessoa se satisfaz em cumprir rituais religiosos, mas o seu interior continua vazio. É o que aconteceu, por exemplo, com Nicodemos. Embora ele fosse membro do Sinédrio, embora ele fosse mestre em Israel, embora ele fosse doutor da lei, o seu coração ainda estava vazio da presença de Deus. É o que aconteceu, por exemplo, com Naamã. Ele era general do exército da Síria. Ele era um homem, a Bíblia diz, um homem valoroso, um homem de renome, um homem de reputação no meio do seu povo. Mas a Bíblia diz que as pessoas não sabiam. Mas quando Naamã chegava em casa e tirava a sua armadura de homem vitorioso e de general, ele escondia dentro de si uma grande lepra. Ele era leproso, enfermo. O seu coração era vazio, porque as conquistas terrenas não podem preencher, não podem conceder a satisfação interior no coração do homem. Por isso que Jesus Cristo diz aqui, quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, satisfação, completude de vida, só Jesus pode dar.
do seu interior, de dentro para fora, fluirão, jorrarão rios de água viva. O que é que Jesus está dizendo aqui? A pessoa que crer em mim da forma correta terá dentro de si não gotas, mas rios de águas vivas. Terá dentro de si uma satisfação interior que excede e muito o prazer momentâneo do pecado e ilusório do pecado. Por isso que Jesus Cristo disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. É uma satisfação que vem de dentro. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa é a vida que Deus tem para nós, irmãos. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de gratidão, uma vida cheia do fruto do Espírito. Fluirão rios de água viva. E muitas vezes nós trocamos esses rios de águas vivas pelas bolotas de porcos que o mundo nos oferece. E por último, a última passagem que fala desse rio da água da vida é o Salmo 46. O Salmo 46, um salmo que eu creio que fala muito com todos nós. O Salmo 46, Salmo 46. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Esse salmo, ele é um salmo profético. Esse salmo vai descrever o rio que nós lemos em Apocalipse 22:1. É esse rio aqui que João está vendo e que o salmista está descrevendo. Salmo 46, verso 1. Deus, olha que coisa, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem precisa de refúgio? Quem está em uma situação de perigo. Quem precisa de refúgio? Quem precisa de abrigo? Quem precisa de segurança? O que o salmista está dizendo aqui é: em momentos de perigo, não busque o socorro dos homens. Busque de todo o coração o socorro que vem de Deus. Porque Ele não era e nem será. Ele é o nosso refúgio. De tal maneira que um filho de Deus pode estar no pior calabouço e na pior humilhação, no momento em que ele se dispõe, com o coração quebrantado, a invocar o nome do Senhor, Deus tem esse refúgio. Por mais que esse filho tenha se rebelado como filho pródigo, como Sansão, que a Bíblia diz que aconteceu com Sansão, quando ele cego virou chacota dos filisteus. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a voltar a crescer. E Sansão começou a invocar o nome do Senhor. E Deus deixou de ser o refúgio de Sansão? Não. Deus restaurou a sua comunhão com Sansão. Deus é o nosso refúgio. A grande questão é que nós demoramos muito para aprender essa lição. Na maioria das vezes, nós buscamos refúgio nos homens, nós buscamos refúgio no dinheiro, nós buscamos refúgio nos médicos, nós buscamos refúgio nos remédios e, por último, nós buscamos o refúgio de Deus. Mas aqui o salmista diz: Deus é o nosso refúgio.
É Deus quem te coloca numa posição e num estado de segurança. A segurança do cristão não depende da sua circunstância, depende da sua comunhão com Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem é que precisa de uma fortaleza? Quem é que precisa de forças? Quem está fraco. É Deus quem nos fortalece. Em nós mesmos, nós não temos força nenhuma. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Aqui agora nós vemos a passagem que mais nos conforta, se somos cristãos. Socorro bem presente nas tribulações. Algumas traduções têm socorro bem presente na hora da angústia. A ideia aqui é, antes de você clamar, Deus já está lá para te escutar e para te socorrer. Antes de você se lembrar dele, ele já estava com o coração e os olhos fixos em você. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. São em momentos de intensas aflições que os filhos de Deus mais se apegam, se achegam à presença de Deus. É por isso que a vida de um filho de Deus é marcada por intensas tribulações. É por isso que a vida de um filho de Deus é marcada por intensas provações, por intensas disciplinas. Porque são nesses momentos de intensas aflições que nós aprendemos a mais importante lição. Que todos nós precisamos aprender. Que existem momentos que é só você e Deus e mais ninguém. Todos nós precisamos aprender a recorrer a esse socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora das tribulações. Que Deus nos ajude a praticarmos esse salmo. E que Deus nos ajude a passarmos pelas aflições que Ele envia nas nossas vidas para nos abençoar, recorrendo a esse salmo. Jó, antes de sair do intenso sofrimento em que Deus o colocou, ele precisou aprender esse salmo para que ele pudesse sair da angústia que Deus colocou para que ele passasse. Quando Deus foi o socorro bem presente de Jó, quando ele parou de ficar se defendendo, quando ele parou de ficar discutindo com seus amigos que o acusavam, e quando ele começou a contemplar a grandeza de Deus e a buscar a face de Deus, Deus restaurou a sorte de Jó. E ele mesmo disse: eu conhecia ao Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que cada vez mais nós temos que entender que a nossa vida não vai ser trilhada pela mesma regra e pelos mesmos parâmetros do que a vida dos ímpios. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 32. Quando ele diz que nós somos julgados e disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo. Portanto, verso 2, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares.
ainda que as águas, verso 3, tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O que o salmista está descrevendo aqui é, ainda que as circunstâncias se mostrem extremamente desconfortáveis e desfavoráveis, se Deus for o seu socorro bem presente nesses momentos, você pode ver, muitas vezes, não a circunstância mudando, mas o seu coração se enchendo de paz em meio a essa tribulação. Porque Deus pode tanto nos tirar do sofrimento, quando clamamos a Ele, como Ele pode nos dar graça para passarmos por esse sofrimento para a glória dEle. Não foi o que Ele disse a Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Creio eu que o Espírito Santo consolava o rei Davi da mesma forma toda vez que ele ia ver o enterro de um filho dele. Olha, meu filho, eu te amo. Você é meu filho. Mas você precisa aprender, porque eu te amo, as dolorosas consequências de pecar contra mim. Eu te amo, Davi. A minha graça te basta. Mas o que Natan disse precisa se cumprir. A espada jamais se apartará da tua casa. E eu não vejo Davi murmurando. Eu vejo Davi contente, mesmo em meio a essas intensas aflições, porque Deus era o refúgio de Davi e o socorro bem presente na hora da angústia de Davi. Verso 4. Aqui nós chegamos nessa visão de Apocalipse, verso 4 e 5. Essa visão desse rio. Há um rio. Que rio é esse que o salmista está vendo? Ele está vendo a mesma visão de João. É o rio da água da vida. É o Espírito Santo jorrando do trono de Deus e do Cordeiro. Esse mesmo Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes. Há um rio cujas correntes, olha que coisa linda, há um rio cuja correnteza alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Essa visão aqui é uma visão igualzinha à de João. É uma visão do Éden restaurado. É uma visão do paraíso de Deus, aonde o pecado não entra e aonde o homem tem plena e perfeita comunhão com o próprio Deus, sendo satisfeito pela graça e pela glória de Deus. Deus a ajudará desde antemanhã. Então Deus consola o seu povo com a visão do céu. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que essa expressão aqui diz o Deus de Jacó? Quando foi que Jacó teve encontro com Deus? Em um momento de intensa aflição. Ele estava em um grande perigo, porque ele estava com medo de Esaú, que estava vindo contra ele com um grande exército. Ele ainda pensava que Esaú queria matar.
Então Jacó subiu a um vale, conhecido como Vale de Jaboque. E ele começou a rogar a Deus incessantemente. E Deus enviou um anjo. E Jacó se agarrou a esse anjo, mostrando a intensidade com que ele queria a presença de Deus, diante da intensa aflição que estava na vida dele. E ele se agarrou a esse anjo e ele disse: eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E a Bíblia diz que Jacó fez isso chorando e clamando pela presença de Deus. E o anjo consolou a Jacó, tocando na articulação da sua coxa. E o Deus de Jacó se tornou o Deus de Israel, porque Deus transformou Jacó em uma nova criatura. E Deus transformou o caráter de Jacó, e ele ficou manco, como uma marca de que ele teve um encontro com Deus e prevaleceu. Ele saiu de lá uma nova criatura. Ele não era mais um enganador, ele era agora um servo do Senhor. Vamos voltar para Apocalipse 22. Eu não vou demorar. Apocalipse 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida. Então essa visão é uma visão semelhante ao Éden. É uma visão do paraíso. É um paralelo ao que Adão perdeu no Éden e ao que Cristo conquistou na cruz. Então me mostrou o rio da água da vida. No Éden haviam 4 rios. No paraíso há um único rio, que emana de um único lugar, a fonte de todas as bênçãos do povo de Deus, o trono de Deus e do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. No meio da sua praça. O que significa isso, irmãos? No meio da comunidade dos santos, no meio da confraternização dos remidos no céu, de uma e outra margem do rio, entre uma margem e outra do rio, no centro do paraíso, está a árvore da vida. O que dá vida a essa árvore é essa água do rio. Essa árvore se alimenta, ela é nutrida pela água do rio. E o que significa essa árvore da vida? A vida eterna. Por isso há uma conexão entre o paraíso que Deus colocou a Adão, e Adão perdeu, e o paraíso que Deus vai colocar ao seu povo. Vamos ver aonde está essa árvore da vida em Gênesis. Gênesis 2:9. Gênesis 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Ou seja, Deus fez inúmeras árvores agradáveis e que Adão podia comer. E também, olha que coisa, a árvore da vida no meio do jardim. No meio do jardim do Éden, o que estava? A árvore da vida. Aqui em Apocalipse 22, no meio do paraíso, o que está? A árvore da vida. Agora perceba o que acontece quando o homem é expulso do paraíso. No capítulo 3 de Gênesis, no verso 24, verso 23, capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, por conta do pecado. O pecado tirou o homem desse lugar de plenitude, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia. Com que propósito? Para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida que representa a vida eterna. Por isso aqui, em Apocalipse 22, nós vemos onde está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Que produz 12 frutos. Os irmãos sabem o que significa o número 12. O número 12 significa, é o número que representa o povo de Deus. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. O povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. E aqui nós vemos essa maravilhosa realidade. Os santos que produziram frutos aqui na terra usufruirão dos frutos no céu. É por isso que está escrito aqui que produz 12 frutos. Aqueles que deram frutos dignos de arrependimento na terra, aqueles que deram o fruto do Espírito na terra, eles gozarão dos frutos da árvore da vida no céu. O que é que o Senhor Jesus vem procurar em mim e em você todos os dias? Frutos. O que é que está escrito em João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é quem é o agricultor. E vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim der fruto, o que é que o pai faz? Que é o agricultor, ele poda para que dê mais fruto ainda. E o ramo que estando em mim não der fruto, o que é que o pai faz? Ele corta e ele lança fora. E o que foi que o Senhor Jesus Cristo disse? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O fruto do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele fez o único milagre negativo. Foi feito em Betânia. Quando ele viu uma figueira infrutífera, que tinha folhas, mas não tinha fruto. Então Jesus, que estava com fome, caminhando com seus discípulos, olhou para a figueira que tinha folhas, aparência, mas não tinha fruto, a essência do Espírito Santo. Ele disse: nunca mais haja fruto em ti. E o que aconteceu com aquela figueira? Ela secou pelas raízes, mostrando o que acontece com aquele que não produz bons frutos. João Batista pregou sobre isso. Ele disse: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der o bom fruto, o que é que o Pai faz? Ele corta e lança no fogo. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 13, verso 6 ao verso 9, que é a parábola do viticultor. Em Lucas 13, a Bíblia diz que o dono da vinha veio procurar fruto. E há 3 anos, essa árvore não dava frutos. Então o dono da vinha disse: por que essa árvore está ocupando inutilmente a terra? Eu vou cortar e vou lançar fora. É a parábola da figueira estéril. Então Jesus disse que é o viticultor: não, me dê mais um ano. Eu vou adubar. Eu vou colocar esterco. Eu vou investir nessa figueira. Se der fruto, o Senhor não vai precisar cortar. Mas se não der fruto, o Senhor terá de cortar. Jesus Cristo disse: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Ele estava falando dos fariseus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esses frutos
que a árvore da vida produz, esses 12 frutos que representam os frutos que o povo de Deus, os prazeres que o povo de Deus irá desfrutar no céu, eles serão desfrutados por aqueles que produziram frutos aqui na terra. Por aqueles que têm o fruto do Espírito Santo. E a grande pergunta é: será que nós temos o Espírito Santo? A questão não é nem se o fruto do Espírito está emanando em nós. A questão é: será que o Espírito Santo de fato habita em nós? E se ele habita em nós, ele tem evidências: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas são as evidências de que o fruto do Espírito está em nós, de que o Espírito Santo está em nós, que produz 12 frutos. Olha que coisa maravilhosa. Todo mês, sempre há fruto, dando o seu fruto de mês em mês. A ideia aqui é de que os prazeres do céu serão contínuos, serão renovadores. No céu há uma variedade de prazeres, como havia no Éden. Puros, prazeres puros e satisfatórios. E o mais maravilhoso, eles são contínuos e sempre renovados pela glória de Deus. É isso que representa esses frutos. Prazeres indizíveis. Prazeres maravilhosos na presença de Deus. E prazeres que nunca têm fim. Dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Essa árvore, ela não somente concede ao povo de Deus satisfação, mas ela concede ao povo de Deus saúde e refrigério de todas as enfermidades que essas pessoas tiveram na terra. Por isso ele diz aqui: e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A cura de todas as enfermidades e da principal enfermidade que atingiu a raça humana, o pecado. A cura das nações. Aqui a restauração será completa. Aqui é um paraíso que não será mais atingido pela tentação. Aqui o povo de Deus terá plena saúde. Verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. A serpente não terá mais acesso a esse paraíso aqui, ao céu. As pessoas que estarão lá não correrão risco de Adão e Eva, de serem tentados. Não mais haverá qualquer maldição. Satanás já estará no lago de fogo. O anticristo já estará no lago de fogo. O falso profeta e todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida já estarão no lago de fogo. Nunca mais haverá qualquer maldição, porque nunca mais haverá pecado no céu. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Que as pessoas, o que todos nós veremos no céu é o reinado de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. A ideia aqui é que lá no céu nós entraremos no descanso de Deus, mas ao mesmo tempo nós entraremos no serviço de Deus de forma mais plena. Por isso que a ideia de céu não é a ideia de que nós ficaremos parados. Não, nós trabalharemos. Mas ao mesmo tempo que nós vamos trabalhar, nós iremos descansar. Porque o descanso do povo de Deus, ele é sobrenatural. O descanso do povo de Deus vem quando o povo de Deus obedece a Deus.
Quando o povo de Deus honra a Deus, então ele encontra o verdadeiro descanso. O que foi que Jesus disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é um jugo? Os irmãos todos já sabem, é um pedaço de madeira que une você a Cristo. E caminhar com Cristo é algo, para a nossa natureza, extremamente doloroso. Mas Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis então descanso para as vossas almas. Então nós só encontramos o verdadeiro descanso quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Antes disso, nós sempre estaremos cansados e sobrecarregados. É por isso que nós vemos aqui: os seus servos o servirão. Que maravilha é servir a Deus, irmão. Servir a Deus não é inútil. Servir a Deus é maravilhoso. Nós só precisamos de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Deus existe. Deus existe. E Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Os seus servos o servirão. Os servos de Deus irão servir a Deus no céu. E ao mesmo tempo irão descansar com a glória de Deus no céu. Por isso que, se você quer descanso, vá a Cristo. E o próprio Cristo vai te dar o descanso da sua alma. O descanso que você tanto precisa não está no colchão. Está em Cristo. É Cristo, irmão, que vai lhe dar o descanso. Que você vai sentir a paz que nada nesse mundo pode dar. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Os seus servos o servirão. Aqueles que servem a Cristo na terra servirão a Cristo no céu. Por isso que é uma honra servir a Cristo. É uma honra poder ajudar os pequeninos de Cristo. Não é um fardo vir para a igreja, não é um fardo ofertar, não é um fardo ajudar um irmão, não é um fardo orar por um irmão, não é um fardo visitar um enfermo, não é um fardo evangelizar, não é um fardo ler a Bíblia, não é um fardo orar, é um privilégio. Mas há um grande teste de fé na sua alma. Se essas coisas se tornaram um fardo, tem uma palavra de Deus para você. Tenho, porém, contra ti o fato de que você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o principal de todos os mandamentos, o amor de Cristo, o amor constrangedor de Cristo. O amor verdadeiro, real de Cristo, que nos constrange, que nos preenche, que nos satisfaz, que nos alegra. Restitui-me, é o que Davi pediu, a alegria da tua salvação. Os seus servos o servirão. Se servir a Deus é um fardo na terra, o que é que nós vamos fazer no céu? Se o céu é um lugar de pleno serviço a Cristo. Olha aqui o que as pessoas vão fazer no céu: os seus servos o servirão. O servirão. Jesus conta a parábola dos talentos. Por que ele conta a parábola dos talentos? Porque ele quer mostrar a importância do desempenho do serviço cristão.
Todo cristão, ele tem um serviço. Todo cristão que chega no céu, ele chega no céu e ele é contemplado no céu por um serviço. Quem já leu Mateus 25? O que é que Jesus fala àqueles que chegam no céu? Eu estive com fome e me deste de comer. O que é Jesus estar com fome e você dar de comer? É um serviço. Você foi lá, comprou o alimento ou preparou o alimento e você entregou esse alimento, você deu esse alimento a Jesus, a um pequenino dele. Eu estive com fome e me deste de comer. Eu estive com sede e me deste de beber. Quando é que Jesus estava com sede e um servo dele serve a ele dando um copo de água? Lembra o que Jesus disse? Aquele que der um copo de água fria a um profeta, considerando-o como um profeta, não deixará de receber o seu devido galardão. Você pegar um copo de água e com amor você ofertar esse copo de água ao seu irmão, fazendo como se fosse para o próprio Cristo. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estive enfermo e você cuidou de mim. Olha que privilégio. Se tiver algum irmão enfermo, você pode ter o privilégio de socorrê-lo, de socorrer a Cristo. É por isso que Jesus perguntou a Pedro, quando ele restaurou a Pedro: Pedro, tu me amas? É eu e você, Pedro. Jesus, eu e você. Você me ama, Jesus, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Mostre que você me ama, cuidando dos meus pequeninos. E essa visão de Mateus 25, eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estive enfermo, você cuidou de mim. Eu estive preso, você foi me visitar. O que Lucas fez com Paulo, na Bíblia, na vida real, onde nós vemos no filme. Um cristão está preso e você socorrer ele, visitar ele. Os seus servos o servirão. É por isso que Jesus conta a parábola dos talentos. Deus nos deu talentos. A uns ele deu 5, a uns ele deu 2, a outros ele deu 1. Mas a questão é o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu. Nós estamos servindo a Deus com os nossos talentos, ou nós estamos servindo a nós mesmos? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Queria perguntar, isso vale para mim também: como está o nosso serviço cristão? Que aqui está escrito: seus servos o servirão. O que é que a gente vai fazer no céu? Servir a Cristo. E o que é que nós temos que fazer na terra? Servir a Cristo. Todo cristão tem um serviço. Romanos capítulo 12 fala sobre isso. Se o seu serviço é ensinar, esmere-se no ensino, estude para você pregar, estude para você ensinar, para você não ensinar qualquer coisa. Se o seu ministério é exercer misericórdia, faça isso com liberalidade. Não fique fazendo questão, não seja avarento. Seja generoso, ajuntai tesouros no céu. É o que diz lá Paulo em Romanos 12. Se o seu serviço é exortar, faça isso com amor. Todo cristão ele tem um serviço a desempenhar. Um serviço. E quem mais ganha quando obedece o chamado de Cristo para o serviço cristão é o próprio cristão. Porque ele é preenchido com a alegria que nada nesse mundo se compara. Com a alegria do céu. Com a alegria da certeza da salvação. Só quem já experimentou a alegria da salvação sabe que prazer é esse. Incomensurável. Nada se compara com o prazer de você ter a certeza de que Deus lhe ama e de que, independente do que esteja acontecendo, seu nome está escrito no livro da vida. E como está escrito no Salmo 23, o próprio Jesus, de forma pessoal, é o seu pastor e de nada
de nada, você jamais, nem aqui, nem na eternidade, você sentirá falta. Como está no louvor que a gente ouve aqui, se eu não me engano, de um grupo chamado Projeto Sola. O Senhor é o meu pastor, e aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ele é tão bom, que até aquilo que Ele nos priva, é porque iria nos fazer mal. Então Ele nos priva dessa maldição que iria nos destruir. Os seus servos o servirão. É por isso que muitas vezes a gente fica o quê? Depressivo, triste, angustiado, caindo em tentação, caindo em pecados, murmurando, porque a gente não está servindo a Cristo com alegria. A gente abandonou o serviço cristão, abandonou o primeiro amor, deixou o amor se esfriar. Aí o que é que acontece? Você não se satisfaz em Cristo, abandona o serviço cristão e busca a satisfação aonde? Me diga. No mundo, no pecado. Por quê? Porque Cristo não é mais a sua fonte de alegria. Mas o que é que Jeremias diz no capítulo 2, versículo 13 do seu livro? O meu povo fez duas maldades. O que, Jeremias? Me conte. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, aquele que tem um rio da água da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. E cavaram para si cisternas rotas, poços rachados que não retêm águas, além de não voltarem-se para mim em arrependimento. E o início do capítulo 2 de Jeremias mostra a saudade de Deus do primeiro amor do seu povo. Será que não é isso que Deus está sentindo hoje? Será que Deus não está com saudade do nosso primeiro amor? Oh, que saudade, irmão João, quando você pregava. Será que Jesus não está dizendo isso hoje? Irmão João, que saudade quando você se arrumava todo, pegava seu tabletzinho, ia lá pegar o irmão José, abria lá a sua Bibliazinha e pregava. Será que Jesus não está com saudade do nosso primeiro amor? O irmão João cantando lá em playback com a esposa do pastor. Acho que o pastor também cantava, né? É benção. Será que Jesus não está com saudade do nosso primeiro amor? É assim que começa o capítulo 2 de Jeremias. Deus dizendo: ah, que saudade de quando você me servia com alegria. Que saudade de quando vocês estavam no primeiro amor. E vocês cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Não vai preencher as alegrias do mundo. Você pode ganhar uma carreta de dinheiro. Você vai olhar para dentro de você e vai dizer: está faltando alguma coisa. Eu continuo vazio. Salomão é o grande exemplo disso. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas no Senhor, o nosso serviço não é em vão. Os seus servos o servirão. Ô irmão, se você vai servir a Deus no céu, em nome de Jesus, alma, comece a servir a Ele aqui na terra. Vamos começar a servir, não de qualquer jeito, como Nadab e Abiú. Não de qualquer jeito, como Ofni e Finéias. Mas da forma certa, em amor, por amor. Vamos servir a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Vamos demonstrar o nosso amor por Ele. Ele já mostrou o seu amor por nós. Ele já morreu na cruz. Agora é a hora da gente mostrar o nosso amor por Ele. Que relação conjugal é essa? Que só uma parte demonstra amor e a outra parte fica adulterando? Que casamento é esse? Que um mostra amor e lealdade, o outro mostra infidelidade. Muitas vezes é assim que o povo de Deus se relaciona com Ele. O livro de Oséias mostra isso claramente. Nós devemos amar a Cristo.
e buscar exercer o nosso amor por Ele em forma de serviço. Ainda que sejam coisas simples, mas que a motivação seja o amor. O que importa para Deus é a motivação. Pode ser a mais simples função, mas Deus quer a motivação. Você pode varrer a igreja e você faz aquilo por amor. E uma pessoa pode estar pregando e estar fazendo isso por vaidade. E o que varre a igreja tem galardão no céu. O que está pregando pode passar a eternidade no inferno. O que está fazendo isso por vaidade, por vanglória. Não é a função, é a motivação. O amor. O amor que se transforma em ação. Lembra da mulher que derramou o perfume de nardo puro, Maria, sobre a cabeça de Jesus? Jesus disse: aonde o meu evangelho for pregado, eu vou lembrar dessa mulher, porque ela demonstrou amor para comigo. Os pobres sempre tens convosco, quanto a mim, nem sempre me tens. Amor. Amor. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, você só tem uma vida, e ela já está passando, viu? Um dia desse eu tinha 18 anos, já estou chegando nos 30. A sua vida está passando. O relógio está contra você. Você só tem essa vida para servir a Cristo e para demonstrar o seu amor e a sua fidelidade a Ele. Então, em nome de Jesus, desenterre os seus talentos. Hoje, não amanhã, hoje. Acorde amanhã dizendo: Jesus, o que é que eu posso fazer para demonstrar o meu amor pelo Senhor? Porque pode ser que hoje seja o meu último dia. Pode ser que não o Covid, mas o câncer me mate. Pode ser que um acidente me mate. E o que eu quero levar dessa vida, Senhor, é o meu amor pelo Senhor. Porque somente aqueles que amam a Cristo na terra estarão com Cristo no céu. Amor. Amor é o principal de todos os mandamentos. Verso 4, para a gente concluir. O mais lindo do céu está aqui no verso 4. A parte mais bonita do céu está aqui. Não são as ruas de ouro, não são as pedras de jaspe, de sardônio, não é o rio da água da vida, não é a árvore da vida. A parte mais bonita do céu está aqui agora, no verso 4. É a maior beleza do céu. A parte mais bonita do céu está aqui. Contemplarão a sua face. Essa aqui é a parte mais linda. Contemplar a face de Cristo. Pare um minuto comigo e pense nisso. Você já pensou no rosto de Jesus? Como você imagina o rosto de Jesus? Como você imagina Jesus parado, olhando nos seus olhos, como ele olhou para Pedro? E Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Imagine como o rosto de Jesus deve ser bonito. Quando eu falo bonito, não é uma beleza sensual e moral. Eu estou falando de uma beleza santa. Uma beleza que emana santidade. Uma beleza que emana pureza. Uma beleza que emana amor puro, celestial. Contemplarão a sua face. Não tem como não se lembrar do sermão da montanha, quando Jesus disse: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a face de Deus. Eu pergunto nessa noite: como está o seu coração? Porque somente os limpos de coração terão essa beatífica visão aqui, essa bendita visão. Contemplarão a sua face. A ideia aqui é de uma visão maravilhosa. Você fecha os seus olhos na terra e quando você acorda, você se encontra com o Rei do céu. Não foi o que aconteceu com o ladrão da cruz? Da direita, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando aquele homem fechou os seus olhos na cruz, aonde ele acordou? No paraíso. O que ele contemplou? A face de Cristo. Contemplarão a sua face. É a face mais bonita, mais bela, mais maravilhosa que o homem pode ver. E o pecado
faz uma desgraça tão grande com a alma humana, que faz o homem contemplar essa face e odiar a tal ponto de crucificar. Porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que o inferno, ele não só existe. O inferno, ele existe, o inferno, ele é real, o inferno, ele é necessário. Contemplarão. Contemplar significa se maravilhar, enxergar. Meu Deus, que lindo! É Ele, Jesus. Jesus, o Senhor está aqui. E você vendo Jesus, e Jesus vendo você, e você indo até Jesus, e Jesus dizendo: vinde bendito do meu Pai. Entra na alegria do teu Senhor. Imagine, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Lá no céu, na nossa testa, vai ter o motivo da gente estar lá. Qual é? Jesus Cristo de Nazaré. Qual é o motivo da gente entrar no céu? O sangue de Jesus. Verso 5. Aqui nós vemos um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Plena intimidade com Deus. Então já não haverá noite. Não haverá mais noite. A noite representa trevas. Não haverá trevas no céu. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Olha o que brilhará sobre o povo de Deus. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Aqui é plena comunhão com Deus. O Senhor Deus brilhará sobre eles. O próprio Deus terá uma intimidade tão grande com o seu povo, que a luz do céu vai ser a glória do próprio Deus. Vai ser a comunhão, a intimidade com o próprio Deus. Brilhará sobre eles. Agora, olha que coisa mais maravilhosa. E reinarão, concluindo, verso 5, e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha que coisa linda. Ao passo que seremos servos por toda a eternidade no céu, ao mesmo tempo seremos reis, seremos servidos. Então aquele que chega no céu, ele chega para servir e ao mesmo tempo ele chega para ser servido, porque os cristãos reinarão juntamente com Cristo. Os cristãos serão servidos no céu juntamente com Cristo. Olha que coisa, irmãos. Um cristão, quando entra no céu, ele toma posse de um reino. Ele passa a reinar. Por isso que o cristão é o homem mais rico do mundo e a mulher mais rica do mundo. Porque ele tem um reino, o reino dos céus. E a grande questão hoje é: a que reino nós pertencemos? Nós pertencemos à Nova Jerusalém ou pertencemos à Grande Babilônia? Nós pertencemos à noiva do Cordeiro ou pertencemos à grande meretriz? Nós estamos andando na luz ou estamos andando nas trevas? Nós iremos reinar com Cristo ou padeceremos sem Cristo no inferno? Por isso que o Senhor Jesus disse que há uma escolha feita aqui na terra que é crucial para onde nós vamos passar a nossa eternidade. Não poder servir a dois senhores. Ou você se devotará a um e desprezará o outro, ou você vai amar a um e odiar o outro. Não poder servir a Deus e a quem? E ao dinheiro. Não poder servir. Ou você serve a Deus e você vai reinar com Cristo no céu,
ou você serve ao dinheiro. E você vai ter um reinado aqui na terra. Mas você vai sofrer toda a eternidade no céu. E vai receber todo o seu consolo aqui na terra. Onde é que está escrito isso na Bíblia, irmão José? Lucas 16, 19. Havia um homem rico. Ele amava o dinheiro, ele se devotou ao dinheiro, ele odiava Jesus, mas ele recebeu aquilo que ele sempre buscou. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E todos os dias ele vivia regalado e esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que vivia às margens do rio. E todos os dias Lázaro desejava as migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. E os cães vinham lamber as suas feridas. Mas o que o rico não esperava é que ele não era eterno. Aconteceu morrer a Lázaro. E Lázaro, que servia a Deus e amava a Deus e não as riquezas, e por isso sofria aflições aqui na terra, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para contemplar a face de Cristo, para reinar, servir e reinar juntamente com Cristo. Aconteceu morrer o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Ele se devotou ao dinheiro, o dinheiro concedeu a ele o que ele quis, ele teve todas as suas realizações aqui na terra e no inferno. Lucas 16, 24. No inferno, estando em tormentos, ele clamou: Pai Abraão, ordena Lázaro, que está aí com o Senhor no céu, que refresque a minha língua com uma gota de água, porque eu estou atormentado nestas chamas, Pai Abraão. Qual foi a resposta de Abraão? Filho, lembra-te, use a memória agora, se lembre, lá na terra, lembra? Quando você vivia, você recebeu os seus bens em vida. Você se lembra que você serviu a Mamon? Você se lembra que você fazia até chacota com aquela mensagem: renuncia a tudo, tome a sua cruz, siga Jesus? Pois bem, você recebeu os seus bens em vida. E Lázaro, somente males. Porque Lázaro renunciou a tudo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Agora, você está sendo atormentado e Lázaro está sendo consolado. E além disso, ele não pode levar água para você, Lucas 16, 26, porque há um grande abismo posto entre Lázaro e você. De sorte que você não pode passar para cá, para o céu, nem quem está no céu pode passar para onde você está, no inferno. Mas, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, são 5. Avisa ele para que eles não venham para esse lugar de tormento. Avisa a eles pelo amor de Deus. Eles têm a lei e os profetas. Eles têm a Bíblia. Esse péssimo exemplo que você deixou na terra pode amaldiçoar eles. Mas o que pode salvar eles é somente a Bíblia. Não, pai Abraão, não, mas agora eu tenho uma tese que você vai atender. Deixa eu ir lá e avisar para eles, porque se alguém ressuscitar dentre os mortos, pai Abraão, eles vão acreditar. Se alguém sair do inferno e sair contando na terra o terror desse lugar, ninguém nunca mais vai querer pecar. Não é assim. A regeneração é um dom de Deus. Eles têm a lei, eles têm os profetas que ouçam-nos. Se eles não se arrependerem pela pregação, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não se arrependerão. Só vai se arrepender quem se arrepender pela pregação. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Salvar os que creem pela loucura da pregação. De sorte que a fé que salva, vem pelo ouvir, e ouvir da pregação de Cristo.
Então eu pergunto nessa noite, para mim e para todos os irmãos, a quem nós estamos servindo? A Cristo ou ao dinheiro? Porque o dinheiro pode ser a grande cisterna na rua que roubou de nós, capturou de nós o primeiro amor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. É assim que está na Bíblia? O amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. Mas outros podem ser causados pela imoralidade, pelo egoísmo. É assim que está lá em 1 Timóteo 6,10? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. A raiz. Por que a raiz? Porque a raiz você não vê. Quando você vê uma árvore, você vê o tronco, mas você não vê a raiz. O amor ao dinheiro, ele se esconde. Ele se esconde por detrás da crise, da economia, da prudência. Mas ele é a raiz de todos os males. E talvez seja ele que esteja capturando e destruindo o nosso serviço cristão. Porque os que querem... Ah, não, irmão José, isso aí deve ser para algum irmão que seja rico, porque eu não sou rico. Os que querem é a condição do coração, não é a condição financeira. Os que querem ficar ricos. Talvez você não seja, mas seja louco para ser. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em ciladas, em concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e na perdição. Por isso que queria convidar os irmãos a repensar a nossa vida e a entrarmos na escola de Jesus para aprendermos somente 2 lições que vão nos fazer servir a Ele com excelência. Aprendei de mim, Jesus disse, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mansidão e humildade. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por falar conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos exortar, porque o Senhor nos ama. E nos ajude, Senhor Jesus, a voltarmos ao primeiro amor, para que possamos Te servir com excelência e com grande alegria. Nos dá a alegria da salvação, Senhor, e nos ensina o caminho da humildade e da simplicidade. Como o Senhor nos ensinou, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Como o Teu servo nos ensinou, se termos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Nos dá, Senhor, esse contentamento cristão, essa joia que é um contentamento cristão. E nos ensina, Jesus, a viver contente em toda e qualquer situação, porque a Tua graça nos basta. Nos enche de gratidão a Ti, Jesus, por tão grande salvação. E nos ajude a abandonarmos as cisternas rotas que não retêm águas. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde, seu irmão, cumprimento santo. E as crianças não se esqueçam do desenho do rio da água da vida. Deus é bom.